Olá, meu nome é Samantha Rodrigues e eu sou parte do grupo de estudantes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Essa videoaula será destinada às salas dos quintos anos do ensino fundamental e é parte do trabalho da disciplina Projeto Integrador para a Pedagogia, número 4, neste semestre. Teremos como tema, neste projeto integrador, o processo de imigração no Brasil e a influência na cultura atual. Estudaremos os principais fluxos migratórios e seus diferentes contextos e realidades particulares. Refletiremos sobre cada um deles e faremos um paralelo com a situação dos refugiados que vemos hoje em dia, a realidade passada e a realidade atual. Quando falamos em fluxos migratórios, o primeiro período importante no que diz respeito a isso no Brasil se deu dos anos de 1886 até meados dos anos 1902. Nessa época vigorava a política de imigração subsidiada. O Brasil ofertava terras aos estrangeiros que vinham morar aqui, traziam seus familiares e trabalhavam, ofereciam a mão de obra necessária que o Brasil necessitava para cumprir a ampla demanda, porque até então havia acontecido um processo gradual, longo e gradual, do fim da escravidão. E até então a mão de obra escrava supria a demanda na lavoura cafeeira. E a lavoura cafeeira foi crescendo, se expandindo, e o Brasil não tinha como contar com a mão de obra escrava. Então ele precisava de mão de obra estrangeira, e eles foram firmando acordos bilaterais, e com as outras nações, mas nesse período a vinda mesmo importante, maciça, foi dos italianos, mas posteriormente, através de mais convênios, mais parcerias, começaram a vir outras nacionalidades, mas esse é conhecido como período áureo da imigração italiana. E ele foi até 1902, porque em 1902 o governo italiano assinou o decreto Prinetti, que proibia os italianos de virem para o Brasil, aceitando terras subsidiadas. Mas nesse período houve uma coincidência que, além dos italianos terem o acesso ao Brasil diminuído, se deu início a uma crise na lavoura cafeeira. Então até a mão de obra, a demanda não seria tão grande, não seria necessário aumentá-la tanto, devido a essa crise que começou a se desenrolar em 1902. O segundo período importante, marcante na nossa história, que diz respeito à imigração, se deu num contexto bem diferente do primeiro. Se no primeiro as pessoas vinham com as promessas de terras, com o governo subsidiando a sua vinda, com parcerias, a motivação e o contexto que levou as pessoas a saírem dos seus países e virem até o Brasil eram bem diferentes dessa vez. Dessa vez não havia promessa de terras subsidiadas. Dessa vez a necessidade foi a motivação maior. As pessoas vinham com coragem, porque não havia mais emprego. Na Europa, o emprego estava escasso devido à Revolução Industrial. Então, foi um período de médio prazo que veio trazendo um aumento muito significativo, gradual, mas muito significativo, expressivo do desemprego. As máquinas foram substituindo a mão de obra humana e, paralelo a isso, as condições sanitárias foram melhorando. Consequentemente, as pessoas foram tendo a sua expectativa, a sua estimativa de tempo de vida aumentadas. Então, as pessoas que antes estavam empregadas, elas acabavam ficando desempregadas
devido à tecnologia, às máquinas trabalhando a todo vapor. E as pessoas que até então via-se viver até uma certa idade, as gerações que vieram começaram a viver mais, a ter uma expectativa de vida maior. E elas precisavam também trabalhar. Na Inglaterra, o excesso de população que foi se manifestando com essas causas que eu apresentei, na Inglaterra, esse excesso, eles conseguiram escoar para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Irlanda, países que foram mesmo colonizados sob esse contexto. Mas países que tinham a sua unificação mais recente, como a Itália e a Alemanha, precisavam sair dessa situação de desemprego e precisavam vir para um lugar que oferecesse a esperança, a estimativa de uma vida melhor, porque eles precisavam recomeçar, porque não tinham emprego. Então, no Brasil, enquanto que tudo isso se dava na Europa, no Brasil, toda a questão da escravidão, a mão de obra eliminada, o Brasil também precisava da mão de obra estrangeira. Ele tinha tido seu crescimento, seu ápice, depois a lavoura cafeira caiu, a produção caiu, mas ele foi se reerguendo. Então foi um conjunto de 3 fatores importantes que levaram a isso, a imigração para o Brasil. E essas parcerias, esses convênios vieram trazendo pessoas para cá, só que não foi tão expressiva apenas a vinda dos italianos para cá. Foi nesse período que se deu início à imigração espanhola, italiana, vieram também os portugueses para cá. E nesse período também chega ao Brasil o primeiro navio com imigrantes japoneses, que, abre parênteses, foi uma das nacionalidades que tiveram uma imigração das mais bem-sucedidas que nós podemos ter notícia, que é um povo admirável que também chegava até o Brasil nesse período. Os japoneses não eram desejados no Brasil. A vinda deles não era bem vista, porque no contexto da época, os japoneses eram vistos como, abre aspas, negros amarelos. E no Brasil havia aquela espécie de fetiche de imigração europeia. Eles queriam que os brasileiros fossem influenciados, fossem mesmo, suas raças fossem fundidas, unidas, misturadas às dos europeus. E os japoneses não entravam nessa conta, porque eles eram vistos como os negros amarelos. E a vinda deles para o Brasil, ela foi vista com bastante hostilidade da parte de alguns, da maioria. E quando eles chegaram aqui, eu pude ler um artigo que falava a respeito do inspetor da imigração. No momento que o primeiro navio chegou, com cerca de 700 pessoas, ele nunca viu algo parecido. Esse era o relato do inspetor da imigração, que ele dizia que o navio de 3ª classe dos japoneses era mais limpo e mais asseado do que o navio de 1ª classe dos europeus. E ele falava também nesse artigo a respeito das vestes dos japoneses, do respeito, da gratidão com a qual eles vieram, com a hombridade com a qual eles chegaram no nosso país. Com até uma certa padronização das suas bagagens, coisas importantes, itens de higiene que no Japão eram coisas caras. E eles tiveram toda aquela preocupação de chegar no Brasil
e virem bem trajados, impecáveis, limpar, organizar uma fila que perfeita, o artigo falava, e que no momento que eles desceram era uma ordem a mais perfeita possível. Não havia um cigarro, uma ponta de cigarro, um lixo, nada. Eles passaram e deixaram tudo limpo, impecável, e aquilo já ajudou a quebrar aquela imagem estereotipada que havia na mente de muitos, até intelectuais, políticos brasileiros, pessoas importantes, que tinham um certo preconceito, alguns velados e outros não. E nesse artigo, os japoneses, eles são muito elogiados, e é dito nesse artigo que a vinda dos japoneses, a imigração japonesa, com certeza, se não é a mais bem-sucedida, é uma das mais bem-sucedidas e das quais o povo brasileiro se orgulha por tantas influências, por tantas coisas que os japoneses trouxeram para o Brasil. A questão das hortaliças, das plantações, o quanto eles acrescentaram, quanto eles trouxeram para o Brasil, que até hoje nós vemos o uso das tecnologias que eles foram trazendo, foram se instalando e nos ensinando, nos transmitindo conhecimento. Então o povo japonês é um povo digno de muito respeito, assim como todos os outros. Cada um trouxe a sua bagagem cultural, a sua história, mas a organização, a hombridade, a dignidade do povo japonês, ela merece um parêntese, até um tempo de atenção maior, porque é muito belo o que essa nação tem feito, tem trazido, tem acrescentado a todos nós brasileiros. Até aqui pudemos ver duas situações diferentes. A questão das terras subsidiadas, depois a questão do desemprego e da necessidade de sair do seu país de origem em busca de renda, em busca de uma condição de vida melhor. Mas apesar disso, apesar do desemprego, da superpopulação, as situações do país de origem, daqueles que decidiram por migrar para o Brasil, não eram tão hostis, não eram tão desfavoráveis como a que nós vamos começar a ver agora. Porque com o passar do tempo, um novo termo surge, o termo refugiados, ou, abre aspas, deslocados de guerra. Tratam-se de pessoas que não podem usufruir, não podem desfrutar da proteção nacional, da proteção do governo, do país onde nasceram, devido a conflitos étnicos, religiosos, territoriais ou por regimes políticos. E essas pessoas em situações de extrema vulnerabilidade são como que obrigadas a deixar seus países, se quiserem ter uma perspectiva de sobrevivência, até mesmo a questão da sobrevivência. Nesses casos, as pessoas saem de seus países numa situação totalmente incerta, totalmente desfavorável, após talvez ter perdido membros ou grande parte da sua família. Alguns perdem a família inteira, filhos, gerações inteiras, na questão da guerra. E nesse contexto, a ONU, a Organização das Nações Unidas, começa a criar órgãos que possam trazer um suporte, que possam vir ao encontro desses refugiados, realocando eles, pensando na realidade, pensando nos ofícios, nas profissões, em tudo aquilo que eles podem trazer para o Brasil, como conhecimento, como tecnologia. No primeiro instante, nós somos levados a pensar que as causas são humanitárias, até poderiam tender mais para o lado do humanitário, porque são seres humanos, né? Mas
não é apenas assim por uma vocação, por uma hospitalidade natural que o Brasil começou a acolher esses refugiados. Haviam ações conjuntas entre os governos, convênios, parcerias, mas essa vinda deles também era pensada em como eles agregariam tecnologia, conhecimento, mão de obra qualificada para o nosso país. Porque a industrialização no Brasil estava crescendo, estava ascendendo, e a vinda de pessoas de diversas nacionalidades, com maior conhecimento técnico, poderiam agregar muito ao Brasil. Então seria uma troca muito favorável para ambas as nacionalidades. E assim começaram a surgir os judeus, o povo judeu, pessoas de origem romena, poloneses, russos, começaram a se instalar no Brasil e começaram suas vidas, começaram a se reinstalar e a lutar por um recomeço. Até aqui, nós pudemos ver de maneira muito breve as características que fizeram parte de cada onda, de cada movimento de imigração para o nosso país. Se nós trouxermos a questão da imigração para os dias de hoje, o contexto que se apresenta a nós nos dias de hoje é a questão dos refugiados. Assim como na época da Segunda Guerra Mundial, muitos refugiados vieram para cá, hoje nós também podemos ver a realidade de novos refugiados, mas de outras nacionalidades. E nós podemos ver as dificuldades que o Brasil tem enfrentado para manter esses refugiados, para dar o auxílio necessário. Porque o nosso país passa por uma crise política, crise econômica, uma situação de muita instabilidade econômica e não tem como oferecer o suporte necessário a esses refugiados. Há tempos atrás, uma década mais ou menos, nós pudemos ver os haitianos que vieram para cá. Depois de um tempo, bem mais recentemente, os sírios. E agora nós vemos os venezuelanos. Na questão dos haitianos e na questão dos venezuelanos, há a proximidade cultural e a proximidade e as similaridades no idioma, que ainda facilita um pouco a questão da convivência. Claro que já há muitas outras dificuldades, mas na questão dos sírios, além da distância muito maior, uma distância mesmo continental, há a questão do idioma, da diferença muito grande na cultura. E esses refugiados têm enfrentado muitas dificuldades no nosso país. Se no período pós-guerra, imediato pós-guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial, muitos vieram assim, sendo mesmo trazidos e pensando no valor que eles agregariam tecnicamente, academicamente para o nosso país, na questão da mão de obra. Hoje, há uma grande dificuldade dos refugiados dos dias de hoje, porque o Brasil, ele tem aberto suas portas, a grosso modo, olhando de maneira mais superficial, nós vemos o Brasil como um país com muita boa vontade para receber, mas a hora que os refugiados chegam aqui no Brasil, eles se deparam com muitas dificuldades, e a maior delas talvez tenha sido o não reconhecimento dos seus diplomas superiores, vindos das suas nacionalidades de origem. Eu estive pesquisando alguns artigos onde mostrava o caso de sírios mesmo, que vieram para cá, tinham vida próspera, tinham uma vida muito bem sucedida, engenheiros, médicos, mas que aqui não tinham o seu diploma reconhecido.
Eu vi um caso de um engenheiro que estava tentando trabalhar como auxiliar numa cozinha, lavando panelas. É claro que nós vemos, os brasileiros passam pela questão do desemprego, tem muitas pessoas trabalhando fora das suas áreas de formação por falta de oportunidade também. Mas, falando na questão dos refugiados, entre as dificuldades, distância da família, cultura diferente, idioma, essa é a maior dificuldade, que é a questão de não conseguir usufruir do seu ofício, usufruir plenamente, buscar um emprego aqui para poder ter uma renda não igual, mas pelo menos um pouco parecida com a que ele tinha no seu país de origem. E pesquisando sobre o assunto, eu pude ver que, em alguns casos, o governo começou a conceder o auxílio Bolsa Família para alguns refugiados, mas que apesar desse esforço, dessa aparente boa vontade, o dinheiro, o valor desse Bolsa Família, desse benefício, não atingia nem 2,5% da renda média que eles tinham nos seus países de origem. E aliado à questão do não reconhecimento dos seus diplomas, eles ficam sem saber, né? Numa situação assim muito delicada, sem saber como proceder. Então, concluindo sobre essas causas, olhando para os dias de hoje, nós vemos que ainda há muito a se fazer. Há muito a se fazer, há muito a se estudar, a se discutir, há muito diálogo a ser feito para tentar chegar a uma maneira de auxiliar mesmo efetivamente essas pessoas que não saíram porque quiseram, por um capricho de suas nacionalidades, mas saíram por uma questão de guerra muitíssimo grave. E um fator muito preocupante, que é recorrente, que eu via pesquisando essa questão há quase um século atrás, a questão da xenofobia, nós podemos ver que quando vem um imigrante europeu ou americano para o Brasil, mesmo que ele venha e, entre aspas, tome o emprego de um brasileiro, eles são vistos como quando um brasileiro, em média, né, um brasileiro, uma grande porcentagem olha para um americano, olha para um europeu, a primeira imagem que vem à mente é alta cultura, desenvolvimento, agregar valores, agregar tecnologia, agregar conhecimentos. Mas quando se trata dos refugiados, como os sírios, como os haitianos, como os venezuelanos, há o preconceito, algumas vezes velado, outras vezes nada velado, porque eles são vistos como fora da lei, como pessoas que atrapalham, pessoas que não são bem-vindas. Isso fez lembrar a questão dos japoneses que eu citei longamente durante os vídeos, que eles não eram bem vistos, porque os brasileiros desejavam uma imigração europeia, aquela padronização, pela questão do fetiche com a cultura europeia, uma espécie de fetiche. E até hoje, a questão dos americanos, a questão dos europeus, eles são muito mais bem-vindos do que outras nacionalidades. Isso é uma causa muito preocupante, é uma questão muito preocupante, a questão da xenofobia, a questão do preconceito. Então, essa é uma questão muito delicada. Como eu disse, vai exigir muito diálogo, diplomacia, democracia, muito diálogo entre os governos, muita compreensão entre nós que já estamos aqui, que vemos essas pessoas chegarem. Até há muitas ONGs que buscam ajudar esses refugiados, há muitas organizações que buscam ajudar,
mas há muitas manifestações de ódio, muitas manifestações de preconceito. Então esse é um caso muito delicado que ainda sempre vai estar demandando muito diálogo, muito cuidado. Olá, meu nome é Eliane e eu irei conversar com vocês sobre o processo de imigração no Brasil e sobre a influência cultural atual. Então, o Brasil ele é sem dúvida um país de muita diversidade, extremamente rica. A cultura brasileira ela é fruto da miscigenação de inúmeros grupos étnicos com influências que vêm da origem indígena, que passam pelo português colonizador, a chegada do negro africano, né? Como dos diversos imigrantes. Porém, é inegável que o Portugal foi o país europeu que mais exerceu influência nas tradições, né, costumes e símbolos do Brasil. A mais óbvia herança lusitana para a cultura brasileira é, claro, a língua portuguesa. E não obstante, a terra de Camões, ela teve inúmeras outras contribuições para a nossa identidade nacional, que de tão embrenhadas a história, a cultura brasileira, às vezes fica difícil de separar uma da outra, já que poucas se preservaram em sua estrutura inicial. Então, dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus, aqueles que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa, né? Então, durante 322 anos, o território foi colonizado por Portugal, o que implicou a transplantação tanto de pessoas quanto da cultura da metrópole para as terras sul-americanas, né? Então, o número de colonos portugueses aumentou muito do século XVIII, na época do ciclo do ouro. Em 1808, a própria corte de Dom João VI, ela mudou-se para o Brasil, um evento com grandes implicações políticas, né, econômicas e culturais. Então, a imigração portuguesa, ela não parou com a independência do Brasil, com a independência do Brasil, né? Então, Portugal, ele continuou sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes para o Brasil até meados do século XX, né? Então, a mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa, atualmente falada por virtualmente todos os habitantes do país, né? Então, a religião católica, que é a crença da maioria da população, é também decorrência da colonização. Então, o catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, ele legou ao Brasil as tradições do calendário religioso, com suas festas e procissões, né? Então, as duas festas mais importantes do Brasil são o Carnaval e as festas juninas, né? Que foram introduzidas pelos portugueses, né? Então, além dessas, vários folguedos regionalistas, como as cavalhadas, o Bumba Meu Boi, o fandango e a farra do boi, ele denotam grande influência portuguesa, né? Então, no folclore brasileiro, são de origem portuguesa a crença em seres fantásticos, como a cuca, o bicho-papão, o lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis, como as cantigas de roda, né? Então, na culinária, muito dos pratos típicos brasileiros, eles são resultados da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Então, um exemplo é a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses, né? Também a cachaça, ela foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, aguardente que é derivado do bagaço da uva, né? Então, alguns pratos portugueses, eles também se incorporaram aos hábitos brasileiros, como a bacalhoada e outros pratos baseados no bacalhau. Então, os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia, né? Então, atualmente, muito identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga, né? Então, de maneira geral, a cultura portuguesa ela foi responsável pela introdução no Brasil, colônia, dos grandes movimentos artísticos europeus, como o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Rococó e o Neoclassicismo, né? Então, assim, a literatura, a pintura, a escultura, a música, a arquitetura e artes decorativas no Brasil colônia denotam forte influência da arte portuguesa, né? Que, por exemplo, nos escritos dos jesuítas luso-brasileiro, o padre Antônio Vieira, ou na decoração exuberante da talha dourada, e de pinturas de muitas igrejas coloniais.
Então, essa influência, ela seguiu após a independência, tanto na arte popular como na arte erudita. Já na dança, diversas danças brasileiras também vieram de Portugal, né? Destaque para o maracatu, o fandango e a caninha verde, né? Que é um ritmo musical tradicional ali no Nordeste, especialmente nas cidades de Olinda e Recife, no estado do Pernambuco. Então acredita-se que o maracatu ele tenha chegado no Brasil pela mão dos portugueses por volta de 1700, né? Então já o fandango, que é a dança em pares, que tem raiz no barroco, ela adentrou no país cerca de meia década depois, né? E permanece popular até hoje no Sul. E outra modalidade de dança de pares é a caninha verde, que ela é ainda mais antiga, né? Tendo sido introduzida durante o ciclo da cana-de-açúcar, em regiões canavieiras por todo o país. Atualmente ela é considerada típica do Ceará, né? Agora vamos falar um pouco dos jogos e brincadeiras que os portugueses trouxeram, né? Que é uma das mais populares danças da roda infantil. A ciranda, ela originou-se nos salões de Portugal, onde ainda era um bailado de adultos, né? E apesar de ter tido origem no Oriente, a pipa ou o papagaio também foram trazidos pelos portugueses ao Brasil no século XVI. Então, nas viagens destinadas às terras brasileiras, os lusitanos também carregavam com eles os jogos mais populares do mundo à época, né? Que era o botão, a amarelinha, a bolinha de gude, o jogo dos saquinhos, o peão e outros, né? Então, jogar bingo de 90 bolas todo primeiro dia de cada ano é outra tradição, que inclusive acompanha muitas famílias de descendentes de portugueses até hoje. Agora eu irei falar um pouco sobre as cantigas de roda, né? Que é outra grande herança portuguesa para a cultura brasileira, né? Que são as cantigas de roda, que eram bastante comuns em Portugal na época do descobrimento, né? Essas músicas clássicas como Escravo de Jó, Sapo Cururu, Roda Peão, além das populares Atirei o Pau no Gato e Ciranda Cirandinha, né? Elas são todas de origem lusitana. Agora eu vou falar um pouco sobre a imigração negra dos negros no Brasil, né? Que a cultura africana, ela chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos da África, durante um longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico, né? Então, essa diversidade cultural da África, ela refletiu-se na diversidade dos escravos, né? Pertencentes ali a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas, né? Então, os africanos trazidos ao Brasil incluíam bantos, nagôs e gegês, né? Cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, né? E os alçás e os malês de religião islâmica e alfabetizados em árabe. Então, assim como a indígena, a cultura africana ela foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Então, na colônia, os escravos aprendiam o português e eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Então, os africanos, eles contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, tanto na dança, na música, na religião, na culinária e no idioma, né? Então, essa influência, ela se faz notar em grande parte do país, em certos estados como a Bahia, o Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Então, essa cultura afro-brasileira, ela é particularmente destacada em virtude da migração de escravos. Então, os bantôs, os nagôs, os gegês do Brasil colonial, eles criaram o candomblé, né? Que é uma religião afro-brasileira baseada ali no culto aos orixás, né, praticada atualmente em todo o território, né? Ela é largamente distribuída também a Umbanda, né, que é uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo, né? Então, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. Então, a influência da cultura africana ela é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, né, que é uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê, e esse azeite ele é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé.
E na parte da música africana, né, contribuiu-se com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira, né? Então, os gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, do samba, do choro, da bossa nova e outros gêneros musicais atuais. E também alguns instrumentos ali musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, né, que eles são de origem africana. E o berimbau, ele é um instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, né, que é uma mistura de dança e arte marcial que é criada pelos escravos no Brasil colonial, né? Agora eu vou falar um pouco da cultura afro-brasileira, né? Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, né? Desde o tempo do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África ela chegou ao Brasil em sua maior parte trazida ali pelos escravos negros na época do tráfico transatlântico de escravos, né? Então, no Brasil, a cultura africana ela sofreu também a influência das culturas europeias, principalmente portuguesa, né? E indígena, de forma que características de origem africana na cultura brasileira, ela encontra-se em geral mescladas a outras referências culturais. Então, traços fortes da cultura africana, ela podem ser encontradas hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e as festividades populares, né? Então, os estados como eu já havia falado, do Maranhão, do Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos recebidos durante a época do tráfico, como pela migração interna dos escravos após o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste, né? Então, ainda que tradicionalmente desvalorizados na época colonial e no século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por um processo de revalorização a partir do século XX, que continua até os dias de hoje, né? Então, de maneira geral, tanto na época colonial como durante o século XIX, a matriz cultural de origem europeia foi a mais valorizada no Brasil, enquanto as manifestações culturais afro-brasileiras, elas foram muitas vezes desprezadas, desestimuladas e até proibidas, né? Então, assim, as religiões afro-brasileiras e a arte marcial da capoeira foram frequentemente perseguidas pelas autoridades, né? Então, por outro lado, algumas manifestações ali de origem folclórica, como as congadas, assim como expressões musicais como o lundu, foram toleradas e até estimuladas. Entretanto, a partir de meados do século XX, as expressões culturais afro-brasileiras elas começaram a ser gradualmente mais aceitas e admiradas pelas elites brasileiras como expressões artísticas genuinamente nacionais, né? Então, nem todas as manifestações culturais elas foram aceitas ao mesmo tempo. O samba foi uma das primeiras expressões da cultura afro-brasileira a ser admirada, né, quando ocupou a posição de destaque na música popular, no início do século XX. Então, posteriormente, o governo da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas desenvolveu políticas de incentivos do nacionalismo, nas quais a cultura afro-brasileira ela encontrou caminhos de aceitação oficial. Por exemplo, os desfiles de escola de samba, né, ganharam nessa época aprovação governamental através da União Geral das Escolas de Samba do Brasil, fundadas em 1934, né? Então, outras expressões culturais seguiram o mesmo caminho, né? Que foi a capoeira, que era considerada própria de bandidos e marginais, né? Então, ela foi apresentada em 1953 por Mestre Bimba, né? O presidente Vargas, que então a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Então, a partir da década de 1950, as perseguições às religiões afro-brasileiras diminuíram, né? E a Umbanda passou a ser seguida por parte da classe média carioca. Então, na década seguinte, as religiões afro-brasileiras passaram a ser celebradas pela elite intelectual branca.
Em 2003 foi promulgada a Lei número 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB, né, passando-se a exigir que as escolas brasileiras de ensino fundamental e ensino médio incluam no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira, né? Então, o que a gente tem falado dos estudos afro-brasileiros, né? Que houve interesse pela cultura afro-brasileira, né? Que manifesta-se pelos muitos estudos nos campos da sociologia, né? Da antropologia, etnologia, música e linguística, né? Entre outros, né? Centrados na expressão e evolução histórica da cultura afro-brasileira. Então, muitos estudiosos brasileiros e também estrangeiros, eles dedicaram-se ao levantamento de dados sobre a cultura afro-brasileira, a qual ainda não tinha sido estudada em detalhe. Então, os negros trazidos da África como escravos, geralmente eles eram imediatamente batizados e obrigados a seguir o catolicismo, né? Então, essa conversão era apenas superficial. E as religiões de origem africana, elas conseguiram permanecer através de prática secreta ou o sincretismo ali com o catolicismo, né? Então, algumas religiões afro-brasileiras ainda mantêm quase que totalmente suas raízes africanas, né? Como é o caso das casas tradicionais de candomblé. E segundo o IBGE, 0,3% dos brasileiros, eles declaram seguir religiões de origem africana, embora um número maior de pessoas sigam essas religiões de forma reservada, né? Então, poucas pessoas ali ainda não assumem que seguem essas religiões africanas, né? E da parte ali da culinária africana, nós podemos falar da feijoada brasileira, né? Que é considerado o prato nacional do Brasil, né? Que é frequentemente citado como tendo sido criado nas senzalas, né? E ter servido de alimento para os escravos, né? Então, ali na época colonial. Então, atualmente, porém, considera-se que a feijoada brasileira é uma adaptação tropical da feijoada portuguesa, que foi servida normalmente aos escravos, né? Então, apesar disso, a cozinha brasileira regional foi muito influenciada pela cozinha africana, mesclada ali com elementos culinários europeus e indígenas, né? Então, a culinária baiana, ela é a que mais demonstra a influência africana ali nos seus pratos típicos, como a acarajé, o caruru, o vatapá e a moqueca. Esses pratos, eles são preparados com azeite de dendê, extraído de uma palmeira africana trazida ao Brasil em tempos coloniais. Então, na Bahia, existem duas maneiras de se preparar esses pratos afros, né? Uma mais simples, as comidas não levam muito tempero e são feitas nos terreiros de candomblé para serem oferecidas aos orixás. E na outra maneira, empregada fora dos terreiros, as comidas são mais temperadas, são mais saborosas, e elas são vendidas ali pelas baianas do acarajé, né? E degustadas em restaurantes e residências. Irei falar agora sobre o Dia da Consciência Negra, né? Que é comemorado no dia 20 de novembro. A consciência negra, ela é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos, né? Também é representada a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Então, esse Dia da Consciência Negra, ele é comemorado em todo o território nacional e essa data ela foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, né? Que ele lutou contra a escravidão no Nordeste. Agora eu irei falar sobre a contribuição alemã para a formação da cultura brasileira, né? A imigração e a colonização alemã no Brasil, elas tiveram um importante papel no processo de diversificação da agricultura e no processo da urbanização e da industrialização, né? Tendo influenciado em grande parte a arquitetura das cidades e, em suma, a paisagem físico-social brasileira, né? Então, o imigrante alemão, ele difundiu no Brasil a religião protestante, né? E a arquitetura germânica, né? O que contribuiu para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar. Então, ele introduziu no país o cultivo do trigo e a criação de suínos, né? Então, na colonização alemã, não se pode negar, está a origem da formação de um campesinato típico, né? Marcado fortemente com traços da cultura camponesa da Europa Central. Então, no domínio religioso, há de se reconhecer a influência dos pastores, padres e religiosos, né? Descendentes alemães, né? Que várias igrejas luteranas, elas foram implantadas com a chegada dos imigrantes
E o próprio ritual católico, ele adquiriu certas especificidades das comunidades alemãs, né? Então, a vida cultural dos imigrantes também teve um papel importante na formação da cultura brasileira, né? Especialmente no que diz respeito a certos hábitos alimentares, né? Encenações teatrais típicas, né? Corais de igrejas, bandas de músicas e assim por diante. Então, um exemplo característico é a Oktoberfest, né, que a princípio ela surgiu como uma forma de manifestação contra as atitudes tomadas pelo Estado Novo, né, ao proibir atividades culturais que identificassem a germanidade, né. Então hoje ela é uma festa que simboliza a alegria alemã, tendo sido incorporado com adaptações e modificações à gastronomia, à música e à língua alemã, né. Então vamos falar um pouco sobre essas tradições e sobre esse abrasileiramento, né? Então, os imigrantes e seus descendentes, eles mantiveram uma forte ligação com a cultura e a sociedade de origem, né? Então, apesar das pressões no sentido da sua integração, a vida nacional, né? Então, de fato, com uma identidade étnica bem definida, os alemães, como os outros grupos de imigrantes, também foram assimilados aculturados pela sociedade local. Então, entre eles, pouco a pouco, os traços da germanidade tornaram-se mais débeis, né? Então, a língua alemã passou a ser falada menos em público e diminuíram também as atividades das sociedades e clubes recreativos. Então, a educação passou a ser feita na língua portuguesa. Em certos meios, ser alemão passou a assumir uma conotação inferior, né, de negação ou de exclusão. Então, um dos exemplos mais significativos de resistência cultural foi a criação e a manutenção das escolas alemãs, né, vinculadas a comunidades evangélicas e católicas nas colônias. Então, tendo os imigrantes vividos isolados durante algum tempo, as primeiras escolas e igrejas foram organizadas por eles mesmos. Então, em torno dessa escola também, da igreja e de associações, o apego às tradições e a preservação de elementos culturais se estendeu-se a diversas gerações, persistindo mais ou menos até os dias atuais, né? Então, pode-se afirmar que alguns dos elementos da preservação e difusão da língua, identidade e cultura alemã por parte dos imigrantes e descendentes, referem-se à escola comunitária, ali a imprensa, a ênfase ao associativismo, a organização das comunidades religiosas, dentre outros, né? Então, de uma forma geral, o governo imperial e os governos das províncias não se preocuparam com a educação nas colônias. Assim, as escolas surgiram, sobretudo para evitar o problema do analfabetismo, né? Então, inicialmente, eles próprios tomaram a iniciativa de estabelecer escolas comunitárias e depois particulares, que com o tempo se transformaram em escolas étnicas, né? O professor dessas escolas, a princípio, eram pessoas da colônia, mas com o desenvolvimento dessas, vieram os religiosos, que muitas vezes se dedicavam também ao ensino, né? E da Alemanha também vieram professores contratados pelos colonizadores para ensinar a ler e escrever e contar e para transmitir os valores comunitários e culturais, mantendo assim os costumes e tradições, né? Então, por consequência, milhares de descendentes imigrantes foram instruídos na língua alemã sem o conhecimento da língua oficial brasileira, né? Então, aos poucos, o ensino da língua alemã acabou por estimular o crescimento e a divulgação de publicações de obras literárias e poéticas, de jornais, de revistas e de almanaques, né? Tanto para o interior dos núcleos coloniais, quanto para outras províncias, num período que se estendeu até 1939, né? E o resultado desse processo pode resumir-se no teuto brasileiro. Então, assim como a escola, as capelas tiveram grande importância na vida dos imigrantes, né, e descendentes alemães, pois serviram ao mesmo tempo como local de culto, escola e salão de festas, né? Então, essa organização em torno da capela remete a outro aspecto semelhante, aquele desempenhado pelas associações assistenciais e recreativas, que proporcionavam atividades de lazer e, ao mesmo tempo, representavam um lugar de preservação de costumes e hábitos que aos poucos foram sendo assimilados pelos brasileiros. Agora eu irei falar sobre os imigrantes italianos, né? Ser italiano no Brasil
e a identidade italiana, né? Então, a luta por uma identidade italiana, né, foi uma batalha que os imigrantes e seus descendentes tiveram que travar em terras brasileiras. Então, nessa luta teve importância a política do governo de Mussolini, né, que buscava resgatar o sentimento de orgulho de ser italiano fora da pátria. Então, esse foi um período em que a questão dos italianos teve um caráter político, com a adesão de muitos imigrantes e descendentes ao fascismo, né? Então, também tiveram um papel importante em muitas instituições, dentre as quais a igreja, a escola, as associações beneficentes, profissionais e recreativas e também da imprensa, né? Então, a Igreja Católica, através de um clero italiano e de todo o seu poderio ali no interior da sociedade brasileira, foi fundamental, né? Então, os laços entre a catolicidade e os italianos, eles são estreitos, né? Desdobrando-se nos espaços de ensino e lazer, onde as escolas religiosas e as festas dos santos padroeiros das aldeias sempre foram um grande destaque. Então, a língua, ela foi o outro ponto crucial e complexo, pois o falar italiano era instrumento estratégico de união étnica, né? Então, para tanto, a escola era fundamental, sendo igualmente um lugar para se aprender corretamente o português. Mas ter escola não era fácil, não havia oferta do governo e, ademais, não havia demanda dos imigrantes. Então, isso ocorria porque, quer nas fazendas de café, quer nos núcleos coloniais ou nas cidades, todos trabalhavam, restando pouca possibilidade para o encaminhamento de crianças à escola. Os japoneses, né? A inserção no mundo do trabalho. Costuma-se dizer que, embora recente a imigração japonesa, ela é bem sucedida quando se verifica a mobilidade social de seus descendentes e sua presença em setores variados, principalmente no meio urbano, né? Então, muitos dos imigrantes japoneses encontraram no comércio urbano sua fonte de renda, mas, sem dúvida, a maioria foi direcionada para a produção agrícola, né? Muitos foram trabalhar nas lavouras de café paulistas como colonos, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a identidade japonesa e o abrasileiramento dos imigrantes, né? O que marcou a presença do imigrante japonês no Brasil foram seus traços físicos e culturais, especialmente quando comparados aos imigrantes europeus, né? Então, nos primeiros anos de imigração, a realidade que encontraram no Brasil era completamente desconhecida, diferindo-se em tudo do modo de vida japonês, das pequenas às grandes coisas, da estrutura da casa e do peso da tradição familiar, né? Do chão de tatame e do banho de furô. Então, muitos dos que foram trabalhar nas lavouras de café sequer conheciam o sabor que tinham essa bebida amarga e escura. Então, do preparo dos alimentos, de cozinhar com banha e usar temperos como alho, a organização da economia doméstica, né? Então, como se poderia imaginar que o feijão aqui que se comia salgado e não doce, como no Japão? Então, na perspectiva oposta, o espanto foi o mesmo, né? Da aprendizagem da língua, a relação com os outros imigrantes brasileiros, né? Então, eles preservaram essa identidade japonesa, né? Então, grande parte dessas novas gerações... Agora eu irei falar um pouco dessa preservação da identidade japonesa, né? Então, grande parte das novas gerações não falam japonês, né? Entretanto, deixa-se de notar entre os descendentes a presença forte de alguns valores tradicionais, como o espírito do Bushido, do guerreiro que possui sobre si o autocontrole, né? Então, são ensinamentos passados pelos imigrantes da era de Meiji, né, que orientaram a conduta das gerações de descendentes, né, frente ao trabalho e à família, e que, de certa forma, contribuíram para criar a imagem de descendentes japoneses como estudiosos, inteligentes e disciplinados. E o que a gente pode falar dessa parte da imigração japonesa é que boa parte dos esportes que a gente tem aqui no Brasil foram eles que trouxeram as artes marciais, o judô, o taekwondo, o aikido, o beisebol. Então, eles tiveram grande influência no esporte brasileiro. Então, agora eu irei falar sobre os imigrantes árabes, né? Então, que os mascates, né? A origem do comércio popular. Então, quando chegaram os árabes, já existiam mascates portugueses e italianos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.
Entretanto, a mascateação se tornou uma marca registrada da imigração árabe, né? Nessa atividade, esses imigrantes introduziam inovações que hoje são vistas como traços típicos do comércio popular, né? Redefiniram as condições de lucro, introduziram as práticas da alta rotatividade, de alta quantidade de mercadorias vendidas, das promoções e das liquidações. Então, essas inovações revelam um aspecto definidor da versão árabe da mascateação, né? O interesse pelo consumidor. Nos primeiros anos de atividade, os mascates, em visita às cidades interioranas e principalmente as fazendas de café, levavam apenas miudezas e bijuterias. Mas com o tempo, o aumento do capital, começaram também a oferecer tecidos, lençóis, roupas prontas, dentre outros artigos, conforme acumulavam os ganhos, né? Então, os mascates contratavam um ajudante ou compravam uma carroça. O passo seguinte era estabelecer uma casa comercial, sendo o último passo para a indústria, né? Então, do comércio para a indústria, né? Então, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o comércio árabe, ele imprimiu um caráter popular na paisagem de algumas regiões, né? Ali em 1901, na capital paulista, já eram mais de 500 casas comerciais na região. Então, 6 anos depois, um levantamento indicou que 315 firmas de sírios, libaneses, 80% eram lojas de tecido e varejo e armarinhos, né? Então, essa eclosão da Primeira Guerra Mundial, ela aumentou os lucros do comércio e da indústria com a interrupção da importação dos produtos europeus. A contribuição cultural, né, da parte dos árabes, né? Nas últimas décadas, a contribuição cultural dos árabes tem sido mais lembrada pela culinária, embora haja outros campos em que sua presença é marcante, né? O aumento das cadeias de fast food nos grandes centros urbanos aproximou a população do quibe, da esfirra, do tabule e da coalhada seca, né? Que antes circunscritos aos restaurantes típicos, né? Então a população, sobretudo, do quibe, da esfirra, fez com que fossem incorporados a outros estabelecimentos de alimentação, como as tradicionais pastelarias chinesas e mesmo bares e padarias de portugueses e brasileiros. E eu termino esse vídeo com a seguinte frase de Ulisses Tavares: olhe de novo, não existem brancos, não existem amarelos, não existem negros, somos todos arco-íris.